Fala, galera linda e abençoada. Eu, Dimara Martins, em mais um vídeo na leitura do livro Desperte Seu Gigante Interior. Bem, nós estamos num desafio, tá? Um desafio longo, mas porém vai ser muito recompensador para você. Onde você tem que entrar nesse desafio se você quiser, e principalmente sobre relacionamentos de casais, né? E aí, nesse desafio também tem o desafio para você ser uma pessoa saudável. Ou seja, tudo para mudar a sua vida. E no capítulo de hoje, eu vou pedir que você fique comigo, que nós vamos falar sobre destino financeiro e os pequenos passos para uma pequena ou até mesmo uma grande fortuna. Aliás, esse é o título deste capítulo. E junto com o título desse capítulo, nós também vamos nós estamos no quarto dia de desafio. Então, destino financeiro, pequenos passos para uma pequena ou grande fortuna. Quarto dia de desafio. Seu resultado: assuma o controle do seu futuro financeiro, aprendendo os 5 elementos básicos para criar a riqueza. Dinheiro. Adoro. É uma das coisas de maior carga emocional em nossas vidas. A maioria das pessoas está disposta a renunciar a coisas que são muito mais valiosas do que o dinheiro para obter mais dinheiro. Vão se exigir muito além de suas limitações passadas, abrir mão de tempo com a família e amigos ou mesmo destruir sua saúde. O dinheiro é uma fonte poderosa, associada tanto à dor quanto ao prazer em nossa sociedade. Com uma frequência excessiva, é usado para medir a diferença na qualidade de vida, para ampliar a separação entre os ricos e os pobres. Algumas pessoas elas tentam lidar com o dinheiro fingindo que não tem importância, mas a pressão financeira é algo que afeta a todos nós em cada dia de nossas vidas. Para os mais velhos, em particular, uma falta de dinheiro muitas vezes se traduz numa carência de recursos críticos. Para algumas pessoas, o dinheiro encerra um mistério, e para outras é a fonte do desejo, orgulho, inveja e até desprezo. E o que realmente é o dinheiro? Ele é o fazedor de sonhos ou a raiz de todos os males? Ele é um instrumento ou uma arma? Ele é uma fonte de liberdade, de poder, de segurança? Ou apenas um meio para o fim? Bem, você e eu sabemos intelectualmente que o dinheiro é apenas um meio de troca. Permite-nos simplificar o processo de criar, transferir e partilhar valor dentro de uma sociedade. É uma conveniência que criamos juntos para nos permitir a liberdade de nos especializarmos no trabalho de nossa vida, sem ter de nos preocuparmos se os outros acharão que o nosso trabalho vale uma troca. Aprendemos a associar algumas de nossas emoções mais debilitantes a uma escassez desse produto. Ansiedade, frustração, medo, insegurança, preocupação, raiva, humilhação, o sentimento de sufoco, para mencionar só algumas. Como estamos testemunhando agora na Europa Oriental, sistemas políticos têm sido derrubados pela pressão associada à privação financeira. Você pode pensar em algum país, alguma empresa ou a vida pessoal de alguém que não tenha sido afetada pela experiência da pressão financeira? Muitas pessoas cometem o erro de pensar que todos os desafios de suas vidas acabariam se tivessem dinheiro suficiente. Nada pode estar mais longe da verdade. Ganhar mais dinheiro por si só raramente liberta as pessoas. É também ridículo dizer a si mesmo que uma liberdade financeira maior e o controle de suas finanças não lhe ofereceria maiores oportunidades para se expandir, partilhar e criar valor para si mesmo e para os outros. Então, por que tantas pessoas não conseguem alcançar a abundância financeira num país como os Estados Unidos, em que há oportunidades econômicas por toda a parte? É possível se alcançar nos Estados Unidos fortunas de centenas de milhões a partir de uma pequena ideia para um computador construído na garagem de sua casa. Ao nosso redor, há modelos de incríveis possibilidades, pessoas que sabem como criar riqueza e mantê-la. O que nos impede de alcançar a riqueza em primeiro lugar? Como é possível, vivendo num país capitalista, em que nossos antepassados morreram pelo direito à vida, liberdade e busca da felicidade, em que a reforma econômica foi um grande estímulo para a independência, que 95% da população americana aos 65 anos de idade, depois de uma vida inteira de trabalho, não são capazes de se sustentar sem a ajuda do governo ou da família? À medida que eu estudava os meios para se construir uma riqueza permanente,
uma coisa tornou-se clara: criar riqueza é simples. Contudo, a maioria das pessoas nunca consegue, porque elas têm buracos em suas bases financeiras. Podem ser encontrados sob a forma de conflitos internos de valores e convicções. Este capítulo não vai lhe proporcionar tudo o que você precisa saber para controlar toda a sua vida financeira. Pode estar certo de que seria necessário mais de um capítulo para tanto, mas visa-lhe fornecer alguns elementos simples e fundamentais que você poderá usar para assumir o controle imediato dessa área de importância crítica. Comecemos por lembrar o poder das convicções para controlar nossos comportamentos. O motivo mais comum para a maioria das pessoas não alcançar o sucesso financeiro é ter associações mistas sobre o que seria preciso para ganhar mais dinheiro e também sobre o que significaria ter um excesso de dinheiro, isto é, dinheiro além do que seria necessário para sustentar seu atual estilo de vida. Como você aprendeu no capítulo 5, seu cérebro só sabe o que fazer quando ele tem uma associação clara sobre o que necessita evitar e o que deve procurar. Em relação ao dinheiro, muitas vezes enviamos sinais mistos e por isso obtemos resultados mistos. Dizemos a nós mesmos que o dinheiro nos proporcionará liberdade, uma possibilidade de dar às pessoas que amamos, uma oportunidade de fazer todas as coisas com que sempre sonhamos, uma chance de liberar o nosso tempo. Ao mesmo tempo, porém, podemos acreditar que para acumular uma abundância de dinheiro, teremos de trabalhar tanto e consumir tanto tempo a mais que provavelmente já teríamos nos tornado velhos e cansados quando chegasse o momento de desfrutá-lo. Ou podemos acreditar que se temos um excesso de dinheiro não seremos espirituais, ou seremos julgados, ou alguém vai nos enganar para tirar tudo. Então, por que tentar? Essas associações negativas, elas não se limitam a nós mesmos. Algumas se ressentem contra alguém que está obtendo sucesso financeiro e muitas vezes presumem que se ganhou muito dinheiro foi porque deve ter feito algo para se aproveitar dos outros. Se você se descobre ressentido contra alguém que ganhou dinheiro, que mensagem isso transmite para o seu cérebro? Provavelmente é algo assim: ter dinheiro em excesso é ruim. Se você acalenta esses sentimentos por outros, você está ensinando a sua mente de uma forma subconsciente que ganhar dinheiro o tornaria mal. E ao se ressentir do sucesso dos outros, você se condiciona a evitar a própria abundância financeira que precisa e deseja. O segundo motivo mais comum para que muitas pessoas não controlem o dinheiro é o fato de que pensam que é complexo demais. Querem que um especialista cuide por eles. Embora seja valioso ter ajuda especializada, foi por isso que criamos a nossa própria companhia financeira, Serviços de Destino Financeiro. Todos devemos ser treinados para compreender as consequências de nossas decisões financeiras. Se você depende exclusivamente de outra pessoa, por mais competente que ela seja, sempre terá alguém para culpar pelo que ocorrer. Mas se assumir a responsabilidade pela compreensão de suas finanças, pode começar a dirigir o seu próprio destino. Tudo neste livro baseia-se na ideia de que temos o poder de compreender como nossa mente, corpo e emoções funcionam. E por causa disso, temos a capacidade de exercer um grande controle sobre o nosso destino. Nosso mundo financeiro não é diferente. Devemos compreendê-lo e não nos limitarmos por convicções sobre a complexidade das finanças. A partir do momento em que você compreende os fundamentos, você começa a controlar o dinheiro e é uma questão relativamente bem simples. Portanto, a primeira tarefa que eu lhe daria para assumir o controle de seu mundo financeiro seria utilizar a tecnologia do condicionamento neuroassociativo para se condicionar ao sucesso financeiro. Torne-se claramente associado a todas as coisas maravilhosas que poderia fazer por sua família e a paz de espírito que sentiria se tivesse uma verdadeira abundância econômica. A terceira grande convicção que impede as pessoas de obter sucesso financeiro, além de criar uma tremenda tensão, é o conceito de escassez. A maioria das pessoas acredita que vive num mundo em que tudo é limitado. Há apenas tanta terra disponível, tanto petróleo, tantas coisas de qualidade, tantas oportunidades, tanto tempo com essa filosofia de vida. Para você ganhar, alguém tem de perder. É um jogo de azar. Se você acredita nisso, o único jeito de alcançar o sucesso financeiro é fazer a mesma coisa que os tubarões do início deste século
assambarcando 95% do mercado de um produto determinado, enquanto todos os outros devem dividir os restantes 5%. A verdade, no entanto, em que assambarcar um suprimento escasso não mais garante a riqueza duradoura. Um grande amigo meu e economista, Paul Pilzer, formado pela Wharton Business School, em que se tornou famoso por sua teoria econômica da alquimia, Paul escreveu um livro que eu recomendo. O próprio título reflete a sua convicção e os fatos que ele apresenta para sustentá-la. Vivemos num ambiente rico em recursos. O livro se chama Riqueza Ilimitada. Paul ressalta que vivemos numa época singular na história humana em que a ideia tradicional de obter recursos físicos escassos não é a mais determinante primária de riqueza. Hoje a tecnologia ela determina o valor de um recurso físico e as dimensões reais de seu suprimento. Quando eu entrevistei para minha revista de áudio, Power Talk, Paul me deu um grande exemplo, demonstrando como o valor dos recursos e sua disponibilidade é controlada pela tecnologia e que assim a tecnologia ela determina o preço e valor de qualquer produto ou serviço. Nos anos 1970, todos tinham certeza que ficaríamos sem petróleo. E em 73, as pessoas passavam horas em filas nos postos de abastecimento e depois de sofisticadas análises computadorizadas, os melhores peritos do mundo previram que havia cerca de 700 bilhões de barris de reservas petrolíferas em todo o planeta. Ao nosso índice atual de consumo, durariam 35 a 40 anos. Paul disse que, se os peritos estivessem corretos, então, por volta de 88, as reservas deveriam se reduzir para 500 bilhões de barris. Contudo, em 87, tínhamos quase 30% mais petróleo do que 15 anos antes. Em 88, as estimativas indicavam que havia 900 bilhões de barris, contando apenas as reservas comprovadas. Não estavam incluídos quase 200 milhões de barris adicionais que os pesquisadores agora acreditam que as novas técnicas de descoberta e recuperação podem aproveitar. O que produziu essa mudança radical na quantidade de petróleo disponível? Duas coisas. Sem dúvida, a nossa capacidade de encontrar petróleo foi aumentada pela tecnologia. E, além disso, a tecnologia teve um impacto poderoso em nossa capacidade de utilizar o petróleo com mais eficiência. Quem poderia imaginar em 73 que alguém teria a ideia de injetores de combustível computadorizados que seriam instalados em quase todos os automóveis americanos e, no mesmo instante, dobraria sua eficiência? E tem mais. Este chip de computador custa $25 e substitui um carburador de $300. No momento em que essa tecnologia ela foi desenvolvida, ela dobrou o suprimento efetivo de petróleo e mudou a relativa escassez do produto da noite para o dia. Então, na verdade, o preço do petróleo, à época, ajustado pela inflação e baseado na distância percorrida com os carros mais eficientes de então, custava menos por quilômetro do que em qualquer outro momento da história do automóvel. Além disso, vivemos num mundo em que as empresas ou pessoas, quando começam a experimentar muita dor econômica, procuram imediatamente por fontes alternativas para produzir os resultados que desejam. Então, cientistas do mundo inteiro estão encontrando alternativas para o uso do petróleo, para acionar fábricas, automóveis e até aviões. Paul comentou que o que aconteceu com os irmãos Houst do Texas é um grande exemplo de que não funciona mais a antiga estratégia de assambarcar o mercado de um produto. Os Hunts quebraram quando tentaram assumir o controle do mercado da prata. E por quê? Um dos motivos principais foi o fato de que a Kodak Corporation era a maior consumidora de prata do mundo, usando o produto no processo de revelação. Motivada pela dor dos preços elevados, a Kodak começou a procurar meios alternativos de processar fotografias. Em decorrência, houve necessidade de menos prata. No mesmo instante, as cotações da prata despencaram e os Hunts se arrebentaram. Esse é um erro comum, cometido por algumas das pessoas mais poderosas na sociedade de hoje, que continuam a operar usando a antiga forma para criar riqueza. Precisamos compreender que o valor de qualquer coisa depende da tecnologia, e a tecnologia pode transformar um produto refugado em algo valioso. Afinal, houve um tempo em que
Ter petróleo em sua terra era uma praga, mas a tecnologia transformou isso numa fonte de riqueza. A verdadeira riqueza, diz Poe, deriva da capacidade de praticar o que ela chama de alquimia econômica, que é a capacidade de pegar alguma coisa que tem muito pouco valor econômico e convertê-la em algo de um valor significativamente maior. Nos tempos medievais, os alquimistas tentavam converter chumbo em ouro. Fracassaram, mas ao tentarem descobrir o processo, criaram as fundações para a ciência da química. As pessoas ricas, hoje em dia, são os verdadeiros alquimistas dos tempos modernos. Aprenderam a transformar algo comum em algo precioso e colhem as recompensas econômicas que acompanham a transformação. Pensando a respeito, não se chega à conclusão de que a espetacular velocidade de processamento de um computador se reduz à areia? Afinal, o silício vem da areia. As pessoas que pegaram ideias, meros pensamentos e a transformaram em produtos e serviços estão, sem dúvida, praticando alquimia. Toda a riqueza começa na mente. A alquimia moderna, ela tem sido a fonte do sucesso financeiro para as pessoas mais ricas do mundo, hoje, como Bill Gates, Ross Perot, Sam Walton ou Steve Jobs. Todos eles encontraram meios de pegar itens de valor oculto, ideias, informações, sistemas e organizá-las de uma forma a permitir o uso por mais pessoas. Ao somarem este valor, começaram a criar tremendos impérios econômicos. Então vamos revisar as 5 lições fundamentais para você criar uma riqueza duradoura e depois você começará imediatamente a trabalhar para assumir o controle de seu destino financeiro. Então, lição número 1. O primeiro fundamento é a capacidade de você ganhar mais rendimento do que em qualquer outra ocasião anterior. A capacidade de criar riqueza. E eu tenho uma pergunta simples para você. Pode ganhar 2 vezes mais do que agora com o mesmo tempo de trabalho? Pode ganhar 3 vezes mais? 10 vezes mais? É possível para você ganhar 1000 vezes mais do que agora com o mesmo tempo de trabalho? Claro que é. Basta encontrar um meio de valer 1000 vezes mais para a sua companhia. A chave da riqueza é ser mais valioso. Se você tem mais habilidade, mais capacidade, mais inteligência, conhecimento especializado, um talento para fazer coisas que poucos outros podem fazer, ou se apenas pensa de um modo criativo, contribui em grande escala, pode ganhar mais do que jamais julgou possível? O meio mais poderoso e importante de expandir os seus rendimentos é você projetar um meio de acrescentar sistematicamente um valor concreto às vidas das pessoas e assim você vai prosperar. Por exemplo, por que um médico ganha mais do que um porteiro? A resposta é bem simples, né? O médico acrescenta mais valor. Ele trabalhou com mais afinco e se desenvolveu pessoalmente. Então, por isso, ele vale mais em termos de capacidade de acrescentar um valor mensurável à vida das pessoas. Qualquer um pode abrir uma porta. Um médico abre as portas da vida. Por que os empresários bem-sucedidos são tão bem recompensados financeiramente em nossa cultura? É porque acrescentam mais valor do que a outras pessoas. Há 2 benefícios primários que os empresários criam. Primeiro, é óbvio, acrescentam valor aos consumidores, aumentando a sua qualidade de vida através do uso de seus produtos. Diga-se de passagem, isso é crítico para qualquer empresa prosperar. Com bastante frequência, as empresas esquecem que seu verdadeiro propósito para existir não é apenas o de obter lucros, embora o lucro seja indispensável para a empresa sobreviver e prosperar. Uma necessidade absoluta, como comer ou dormir, não é esse o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito de qualquer empresa é criar produtos e serviços que aumentem a qualidade de vida para todos os clientes que atende. Se isso é alcançado numa base sistemática, então o lucro está garantido. Contudo, uma empresa pode lucrar a curto prazo e não sobreviver a longo prazo, se não acrescentar continuamente valor às vidas das pessoas. É uma verdade para as empresas, tanto quanto para os indivíduos. A segunda coisa que os empresários fazem no processo de criação de seus produtos é criar empregos. Por causa desses empregos, os filhos dos empregados podem ter acesso a uma instrução superior e se tornarem médicos, advogados, professores,
e acrescentarem mais valor à sociedade como um todo, sem mencionar que essas famílias gastam o dinheiro que ganham, como outros vendedores. A rede de valor é interminável. Quando perguntaram a Ross Perot o segredo de sua riqueza, ele respondeu: o que posso fazer por este país é criar empregos. Sou muito bom nisso e Deus sabe que precisamos de novos empregos. Quanto maior o valor com que você contribui, mais vai ganhar, se assumir a posição de fazê-lo. A lição é bem simples. Você não precisa ser um empresário para acrescentar mais valor. Mas o que você deve fazer todos os dias é expandir o seu conhecimento, habilidade e capacidade de dar mais. E é por isso que a autoeducação é tão importante. Eu me tornei muito rico, ainda bem jovem, por um motivo. Eu adquiri habilidades que podiam aumentar a qualidade de vida para quase todas as pessoas. Depois, eu imaginei um meio de partilhar essas informações e habilidades com um grande número de pessoas num curto período. Prosperei em decorrência não apenas em termos emocionais, mas também financeiros. Então, se você quer ganhar mais dinheiro onde está hoje, um dos meios mais simples é perguntar a si mesmo: como posso valer mais para a empresa? Como posso ajudá-lo a fazer mais em menos tempo? Como posso lhe acrescentar um tremendo valor? Alguns meios pelos quais eu poderia ajudar a reduzir custos e aumentar a qualidade. Que novo sistema eu poderia desenvolver? Que nova tecnologia eu poderia usar para que a empresa produza seus produtos e serviços com mais eficiência? Se podemos ajudar as pessoas a fazerem mais com menos, então estamos fortalecendo aos outros e ficaremos economicamente fortalecidos também, se assumirmos a posição de fazê-lo. Em nossos seminários de destino financeiro, os participantes eles pensam em meios de acrescentar mais valor e com isso aumentar seus rendimentos. Pedimos que considerem se dispõem de recursos que não têm usado. A pergunta básica que você deve fazer a si mesmo é a seguinte: como eu posso ajudar a envolver mais vidas? Como fazê-lo num nível mais profundo? Como posso melhorar a qualidade do produto ou serviço? É inevitável que algumas pessoas respondam: eu não tenho como acrescentar mais valor. Já estou trabalhando 16 horas por dia. Lembre-se de que eu não sugeri que você trabalhasse mais, nem mesmo que precisa trabalhar com mais esperteza. O que eu estou lhe perguntando é outra coisa. Quais são os novos recursos que você pode usar para acrescentar mais valor aos outros? Por exemplo, eu lembro de um fisioterapeuta que era um dos mais bem-sucedidos em sua região de San Diego. Ele queria saber como podia aumentar os seus ganhos, se já tinha uma agenda totalmente ocupada. Não podia receber mais do que uma pessoa por dia e cobrava os preços mais altos. Ao começar a pensar em novas ideias, focalizando como podia aproveitar os recursos de que dispunha para ajudar os seus pacientes e outras pessoas, ele percebeu que se pudesse se ligar a alguém que possuísse uma unidade de terapia física e encaminhar seus pacientes que precisassem de ajuda, ele poderia receber uma taxa por isso. Seus rendimentos são quase o dobro agora e ele continua a trabalhar o mesmo número de horas por dia. Tudo o que fez foi acrescentar mais valor, tanto aos médicos quanto aos clientes. Como conhecia muito bem os médicos e eles compreendiam a sua forma de terapia, houve uma coerência maior de tratamento. Ele se beneficiou financeiramente no processo. Em Phoenix, Arizona, um dos melhores contatos de rádio é uma mulher, cuja estratégia primária é não apenas vender tempo de rádio, mas também procurar constantemente por oportunidades para ajudar as empresas locais a prosperarem. Por exemplo, no instante em que ela tem conhecimento de que um novo shopping center será construído, ela procura os compradores de lojas em potencial e os informa sobre a oportunidade de aumentar a sua participação no mercado. Depois, ela procura o incorporador e se apresenta como uma representante da emissora de rádio que trabalha com os comerciantes. O incorporador ele gostaria de ver uma lista de empresas em condições de entrar no shopping. Várias coisas resultam dessa estratégia. Ela acrescenta valor, além do tempo em rádio que as pessoas comprariam para promover as suas empresas. Descobriu um meio de lhes proporcionar muito mais do que qualquer outro contato de rádio. E por isso os anunciantes compram uma parcela considerável desse tempo de propaganda em rádio com ela. Se não, mesmo o tempo todo. É uma motivação para que eles retribuam valor por valor. Não exige muito mais de seu tempo,
mas a torna mais valiosa para os clientes e seus rendimentos refletem esse ato. Mesmo que você trabalhe numa grande corporação, sempre pode acrescentar mais valor. Eu lembro de uma mulher que ela processava as faturas de um hospital para as empresas de seguro de saúde. Era um processo lento, sabendo que o serviço era vital para a economia do hospital, ela descobriu que podia ser muito mais eficiente e processar a fatura 4 ou 5 vezes mais depressa do que antes. Ela perguntou aos superiores se aumentariam seu salário em 50% se pudesse fazer o trabalho de 5 pessoas. E eles concordaram, desde que ela fosse capaz de produzir resultados sistemáticos. Ao longo de um período determinado, tá? Então, desde então, ela aumentou não apenas a sua eficiência no trabalho e seus rendimentos, mas também ela encontrou um novo senso de orgulho. O segredo para aumentar os seus rendimentos dentro da empresa é lembrar que você não pode aumentar a qualidade de seu trabalho em 50% e esperar um aumento correspondente de 50% no trabalho. Uma empresa ela deve lucrar. A pergunta a fazer a si mesma é a seguinte: como posso aumentar o valor do meu trabalho 10 ou 15 vezes? Então, se você fizer isso, na maioria dos casos, você não terá problemas em aumentar os seus rendimentos. Bem, essa leitura vai ficando por aqui. E eu volto amanhã no mesmo bate-horário para prosseguir, onde nós vamos falar da onda de distribuição do futuro. E sim, nós ainda estamos, para que vocês possam entender, no quarto desafio. No quarto desafio, ou seja, o quarto dia de desafio, desculpa. Então eu já vou pedir para você, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e se puder contribuir com o canal, eu super vou agradecer. Vou ficando por aqui. Eu amo ler e amo aprender com cada vez que eu leio esse livro. Muito obrigada por você estar me acompanhando aqui no meu canal. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe. E até amanhã, no próximo vídeo.